Os Guardiões da Galáxia são o melhor do MCU. Se tem uma coisa que eu já expressei aqui várias e várias vezes, é o quanto eu amo esses filmes e esses personagens. O quanto eles, sem nenhum exagero, mudaram minha vida. O processo de lidar com esse fim de trilogia, esse fim dos personagens, é como de dizer adeus a um amigo querido. É um último momento com aqueles que você ama pra se despedir, relembrar tudo de bom que vivemos com eles e criar uma última memória que vai ficar pra sempre com a gente. Ver Guardiões da Galáxia Volume 3 nos cinemas, lá em maio, foi uma experiência que sempre vou guardar comigo. Da ansiedade de chegar a hora pra assistir, até a montanha-russa de emoções que eu experienciei. Eu nunca chorei tanto no cinema o tanto que eu chorei nesse filme. Eu nunca me emocionei tanto quanto me emocionei aqui. Eu nunca fiquei remoendo tanto essas memórias e sentimentos depois do filme que nem aqui. Eu nunca senti tanto quanto eu senti em Guardiões da Galáxia Volume 3. Eu vi de novo recentemente pra escrever esse vídeo que eu tô devendo há muito tempo, e eu percebi que isso aqui não vai ser uma análise minha da obra, e o quanto eu acho que ela é espetacular em todos os aspectos, grandiosa como esses filmes devem ser, linda como esses filmes devem ser, enfim, não. Esse não é o tipo de conteúdo que eu faço. Esse vídeo aqui é pra despejar todos os meus sentimentos, refletir sobre o que eu senti, por que senti, o que eu vivi com esses personagens que estão comigo até hoje. E eu espero que vocês consigam se relacionar pelo menos um pouco com o que eu tenho a dizer. Então, sem mais delongas, oi, eu sou Gustavo Costa, e esse é o meu adeus aos Guardiões da Galáxia e ao MCU. Pra começar, Volume 3 é gigante, é de fato um blockbuster, é lindo de olhar, você sente que tudo é tangível. É um filme que você sente que custou 250 milhões de dólares, sabe? Algo que, sinceramente, o MCU tem deixado muito a desejar em várias de suas produções recentes. Com elas carecendo de uma visão por trás cada vez mais, parecendo somente mais uma produção do estúdio e não algo próprio. E é incrível como o James Gunn consegue manter essa qualidade durante esses 3 filmes, que mesmo nessa máquina que é o MCU, ele consiga ter entregado essa trilogia deslumbrante, com filmes que parecem filmes, e não só mais um capítulo desse universo que já tá mais que esgotado. Sinceramente, não sei mais o que falar do James Gunn do que eu já falei por aqui no canal. Existem já 3 vídeos sobre Guardiões da Galáxia e eu ainda pretendo falar mais ainda do trabalho dele. Chegar até aqui no volume 3, uma trilogia inteira com esses personagens, 10 anos literalmente trabalhando com eles, é simplesmente incrível. De muitas formas, eu sei que pra mim e pra muitos de nós, ele é como se fosse um amigo nosso, que vivemos da companhia durante tantos anos. Sério, 2014 pra 2023, quantos de nós não mudamos tanto? E esses filmes continuaram nos acompanhando, sabe? Muitos cresceram com eles. Muitos eram crianças quando saiu em 2014 o primeiro Guardiões e hoje são adultos, vendo esse fechamento de ciclo. Essa relação pessoal que temos com essas obras é algo especial, algo que o próprio James Gunn compartilha, porque mesmo sendo sobre as mais absurdas aventuras espaciais, Guardiões da Galáxia é uma história pessoal. É por isso que nos relacionamos tanto, é impossível não se apegar, nos relacionamos porque ele mesmo coloca muito de si mesmo nesses filmes. Isso é algo que inteligência artificial nenhuma pode replicar. Todo esse sentimento por trás dessa experiência que é viver, que é ser humano. O único motivo que ele aceitou fazer esse projeto foi por ter visto um pedaço dele mesmo quando desenvolvendo a história de Rocket. E ele não esconde de nenhuma forma que ele é seu personagem favorito do grupo. What if Rocket Raccoon was a real character? How would that exist? What would he be? And it was instantly on that drive home from that meeting where I sort of came up with this idea that Rocket had these horrible experiments done on him, that he was born an actual little baby raccoon and was an innocent animal and turned into something he wasn't by any rights supposed to be. He's the only kind of his species. He's completely alone. And that was what drove me to do the first movie, and that's been the seed of all 3 Guardians of the Galaxy movies. For me, he's the secret protagonist of all 3 Guardians of the Galaxy movies. Rocket é a criatura mais triste de todo o universo, descreve James Gunn. O primeiro filme era sobre a mãe, o segundo sobre o pai, e esse terceiro é sobre o eu. E assim se traz Rocket como o centro da trama. Porque quem mais além dele nesse grupo que esteve tão sozinho consigo mesmo, que mais é um ser único em toda a galáxia, não único de um jeito bom, como um elogio, mas de um jeito trágico, um mero experimento, uma vida que não era pra ser assim, agora completamente isolada nesse universo. Toda a sua relação com o alto evolucionário vai muito além de mostrar o quão cruel esse vilão pode ser. Embora isso não seja nem um pouco escondido e os momentos que vemos ele machucando animais inocentes são realmente assustadores. Mas mostra o porquê de Rocket ser do jeito que nós conhecemos. Sua mera concepção não era algo pra acontecer.
Ele é uma anomalia, uma vida feita pelas mãos de alguém que não se importa com a vida em si, mas só uma perfeição que não pode ser alcançada. E quando confrontado com uma imperfeição dessas que foi criada pelas suas próprias mãos, mas que pensa para além dele, que tem o livre-arbítrio que ele não entende, o auto-evolucionário se sente desafiado. E durante todo o seu percurso no filme se vê preso nessa obsessão por Rocket, pela mera imperfeição que de alguma forma conseguiu vencer ele, que se vê como um deus. Rocket, durante todos esses anos que tivemos com ele, possui uma característica muito específica: a falta de empatia com qualquer um que não seja seus amigos. Ele salva a galáxia, mas porque ele quer salvar seus amigos, não os outros inocentes. Isso é algo que durante os comentários do diretor, James Gunn aponta que foi muito importante não só em seus filmes, mas em todos os outros que os Guardiões foram aparecer. Rocket se odeia. Ele não se aceita como ele mesmo, visto ele negar durante todos esses anos, todas as aparições que ele teve no MCU, ser um simples guaxinim. Mas nesse filme, nessa jornada sobre o eu, quando ele vê aqueles animais inocentes, como uma vez ele foi, como uma vez ele não teve a escolha se não ser dissecado, como uma vez ele só pôde ser pego por aquela mão que tirou sua identidade, naquele momento ele se enxerga neles. Naquele momento ele adquire essa empatia pela vida. Naquele momento, ele se aceita como Rocket Raccoon. But here he looks around and he sees all the other animals and realizes he is all of them and he is all of us, and that every life in the universe has purpose and has meaning. And it's a complete and spiritual transformation in a character that started out as completely selfish. Uma das cenas mais lindas e tocantes da obra pra mim é quando Lyla, Floor, Tiff e Rocket escolhem seus nomes. Esse momento, com eles deitados no chão e olhando pro teto, conversando e imaginando sobre o lindo céu, encapsula toda essa ideia do filme sobre o eu, sobre não sermos definidos por aqueles que nos fizeram. Aqui, eles tomam as rédeas de sua vida. Nesse momento, eles definem quem são. Aquela vida é deles. A nossa vida é nossa, ninguém pode nos tirar isso, ninguém tem o direito de fazer. Basicamente, isso é tudo que o volume 3 quer dizer sobre o eu. Todos nós estamos machucados, nossa vida é moldada por aqueles ao nosso redor, as mãos dos outros são as que nos moldam, nada é tão único quanto pensamos. Mas o que fazemos com isso é o que determina quem somos, é o que faz a vida tão preciosa. Somos completamente quebrados de todas as formas. Nós carregamos traumas próprios, culpa, medo, anseios, incertezas e afins. Às vezes, nos enxergamos somente como esses problemas, como não merecedores de nada além do sofrimento e uma penitência por tudo de ruim que fizemos. E é isso que os Guardiões representam, porque mesmo nessa culpa, eles conseguem se encontrar nessa infinitude do espaço, formar essa família desajustada que definitivamente não são os melhores do mundo, muito pelo contrário. Mas se eles conseguiram isso, representa que sempre existe uma segunda chance. Se eles conseguem, todos nós podemos encontrar também a nossa própria família de desajustados. Adam Warlock aqui passa por esse arco que os próprios Guardiões passaram, o de ter uma chance de fazer as coisas certas, o de após perder tudo, encontrar um acolhimento, uma chance de se importar. Usually life takes more than it gives, but not today. Today it's given us something. It has given us a chance. To do what? To give a shit. É isso que os Guardiões representam. Esse grupo de seres traumatizados das mais diferentes formas, buscando uma redenção, conseguindo compartilhar sua dor, conseguindo se deixar encontrar um amor, e aqui por fim se deixar se entender e encontrar um amor próprio. Não fugir de si mesmo. Como Nebula que aponta a fraqueza de todos, mas no fim isso só mostra o quanto ela na verdade não aceita suas próprias. E Mantis nos explica o que é tão de especial no Drax em relação aos outros Guardiões. He has sadness. But he's the only one of you who doesn't hate himself. Porque sim, os Guardiões odeiam quem são, eles fogem de quem são porque no fundo se culpam por tudo que deu errado em sua vida, se culpam por não serem talvez o suficiente, assim como todos nós. Mas nesse entendimento do eu que eles conseguem se tornar o seu melhor de fato, não buscar ser o que deveríamos ser, mas sim quem somos. Podemos ter perdido tanto, coisas que nunca poderemos recuperar, porque a vida geralmente nos tira mais do que nos dá. Mas sempre existe a chance de continuar, como Drax, que perdeu sua família, que se tornou o destruidor buscando vingança, mas no fundo... You weren't born to be a destroyer. You were born to be a dad. Existe ainda uma saída para todos eles. Isso não significa deixar para trás nada, mas sim não se odiar para sempre. Todos os Guardiões no final fazem essa escolha do que é melhor para o eu.
Finalmente, eles tomam essas rédeas para encontrarem uma felicidade. Quill não vai mais ter seu amor com Gamora, mas ele pode procurar seu avô que ele abandonou há tanto tempo. Mantis não vai ter sua infância, juventude e descobrimento do mundo que lhe foi tirada por Ego de volta, mas ela ainda pode se descobrir o universo afora. Nebula não vai ter o amor de um pai, de uma irmã que ela verdadeiramente merecia, mas ela pode liderar essa cidade e tratar essas pessoas com o carinho que merecem. Rocket não vai deixar de ser esse experimento, não vai ter aqueles que perdeu de volta, mas ele pode ajudar outros seres a não sofrerem como ele sofreu. Assim, eles se tornam esse grupo altruísta que realmente busca proteger toda a galáxia, todos os seres nela, verdadeiros guardiões. É realmente interessante a dinâmica entre Peter e Gamora nessa relação. Se Peter vinha sendo esse personagem definido por fugir desde a primeira cena do primeiro filme, onde ele foge do hospital onde sua mãe morreu, seus relacionamentos também fizeram parte dessas inúmeras fugas de confrontar seus problemas próprios, até mesmo o com Gamora. Aqui esse desespero de correr de si mesmo, se agarrar a qualquer coisa, chega ao ponto de ele pensar sobre uma relação com Nebula, o que é uma piada, obviamente, mas mostra o quão no fundo do poço e só querendo fugir de tudo ele tá. It isn't just about Gamora. It's about without Gamora, he's not able to be distracted. Em Guardiões da Galáxia Volume 2, James Gunn tinha a intenção de matar Gamora no filme, o que acabou mudando conforme a obra foi se desenvolvendo e a história foi encontrando outros rumos, mas isso acabou respingando em Guerra Infinita, onde os irmãos Russo trouxeram o fim dessa personagem, demonstrando ela no seu máximo de altruísmo, determinada a sacrificar sua própria vida, examinando mais os traumas que Thanos a proporcionou, para no fim chegar em sua trágica morte. As rachaduras do que isso faz no emocional de Quill já são mostradas logo em seguida, num dos momentos mais fortes desse universo, onde o luto não consome só ele, mas também Thanos, e acompanhamos o desenrolar desse complexo caso de família intergaláctico. Em Ultimato, com essa volta de Gamora do passado, uma que ainda não conheceu os Guardiões, se fez pra mim uma decisão muito estranha e que a princípio parecia só tirar o impacto da morte dela no filme anterior. Mas eis que chega o volume 3. Descrevendo a situação, Peter Quill se encontra com seu antigo amor, que agora literalmente não é a pessoa que ele se apaixonou, somente essa imagem que o atormenta dia após dia, fazendo-o viver somente para esquecer, se afundando em garrafas e garrafas cada vez mais no fundo do poço. E acho que falando desse jeito vocês conseguem entender onde eu quero chegar. Aqui, Quill lida com o término de um relacionamento e o luto que passamos nessa etapa. Ver aquela pessoa que uma vez você tanto amou e que na real ainda ama ser uma completa desconhecida pra você é talvez a descrição perfeita disso. Alguém que uma vez compartilhamos a maior das intimidades de repente se torna a mesma coisa que um completo estranho. As nossas memórias, nossa imagem dessa pessoa são esses pensamentos cristalizados no tempo que só viverão na nossa cabeça. E enquanto permanecermos perseguindo essa figura idealizada que criamos de uma pessoa, só vamos bater de cara com a parede. Dói essa sensação de querer que tudo fosse que nem antes, mas relações acabam, pessoas mudam, mesmo que a gente não perceba. E em algum momento estaremos somente perseguindo fantasmas de um passado já muito distante. Existe um momento onde Gamora e Quill compartilham um olhar que representa muito pra mim essa ideia do término. Nesse instante, Gamora consegue ver o que uma vez ela viu, ou que uma versão dela que se apaixonou por Quill viu, na verdade. E mesmo que ela veja isso, que ela veja que pode sim se apaixonar, isso já não significa muita coisa. Esse vislumbre de uma vida que já não está mais no nosso alcance se torna doloroso como uma facada no peito. I bet we were fun. You wouldn't believe. E essa troca de palavras, pra mim, é perfeita. Guardiões da Galáxia Volume 3 toma a rota mais corajosa possível ao não matar nenhum de seus personagens principais. Nos últimos 2 filmes, essa foi uma saída utilizada. A morte nos faz sentir, e é necessária. Não vou dizer aqui de forma nenhuma que as mortes dos filmes anteriores foram ruins, porque definitivamente não foram. Mas ao trazer nossas emoções pelos riscos, pelo medo de perder aqueles que nos afeiçoamos muito, pela felicidade que compartilhamos com eles e ao fim deixá-los terem o final feliz que eles tanto merecem, é algo que eu admiro muito. O fim desse filme é sinceramente o mais lindo que eu já vi em toda a minha vida, e eu não tô brincando nem um pouco. Esses personagens que passaram por tanta coisa, que sofreram tanto, que viveram os piores dias de suas vidas tantas e tantas vezes, finalmente encontrando paz, finalmente se permitindo dançar mesmo aquele que não dança, permitindo rir quando parece que esquecemos como é que ri, permitindo se encontrar como um indivíduo, se permitindo uivar o mais alto possível, colocar pra fora todo o ar de nossos pulmões num grito que representa: eu estou livre, eu cheguei até aqui, eu sobrevivi. Os piores dias se foram,
Os dias de cão acabaram. Sinceramente, não existe uma conclusão melhor para os Guardiões do que essa. And we're a part of that family. And people go and they see these movies and they become attached to these characters. And these characters remind them of themselves. They remind them of their friends and their families and the people they love. We're all Guardians. Existia uma época que eu me importava com os personagens do MCU. Uma época em que eu era engajado na história de Tony Stark e Steve Rogers, mesmo que nem todos os filmes fossem do meu agrado. Vocês sabem o quão eu sou crítico do MCU por aqui. Mas nós nos importávamos com eles. Isso que tornou esse universo tão especial. E a jornada da maioria deles acabou em Ultimato. E bom, até hoje nenhum desses novos rostos conseguiram conquistar a gente. Nenhuma dessas histórias nos fez nos importar. É esse um dos motivos que esses últimos filmes vêm falhando tanto. Eu não assisti The Marvels, não assisti Invasão Secreta, e sinceramente não tenho interesse nenhum em assistir. Claro, eventualmente um filme do Sam Raimi, Ryan Coogler, são filmes que eu com certeza vou assistir. Mas não pelo MCU, mas pelos criadores por trás. O último resquício desse universo pra mim eram os Guardiões. Os únicos personagens que eu ainda me importava, que eu ainda precisava da minha conclusão pra eles. E agora que finalmente chegamos aqui, com esse lindo adeus a esses desajustados que viemos a nos apaixonar, eu fico muito feliz de dizer finalmente do fundo do meu coração o meu adeus ao MCU.